pré-candidatos ao governo do Piauí, e nós temos um nome também já anunciado há algum tempo pelo PL, que é o jornalista Tony Rodrigues, e vamos conversar com ele agora. Tony, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, prazer conversar com você. O Tony que já é político há algum tempo, militante especialmente na cidade de Altos, mas tem hoje uma atuação como imprensa, atuação na imprensa independente. Né? Quando a gente fala independente é porque ele tem o seu próprio canal no digital, nas mídias digitais, e assumiu esse papel de pré-candidato ao governo. E por que você de pronto aceitou esse convite, Tony? Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Clube News. É uma grata satisfação estar com você, conterrâneo e amigo de longas datas. Né? Dos Altos de João de Paiva. Altos de João de Paiva, acho que já temos aí mais de 30 anos de conhecimento, né? Pelo menos. Pelo menos. É filho de um grande amigo meu, Antônio Emílio, que foi meu colega de trabalho numa outra emissora aqui em Teresina. A missão de concorrer ao governo do Estado, ela é uma missão muito nobre. Eu acho que faz parte de um projeto que qualquer cidadão piauiense ele gostaria de participar desse processo, de participar do debate, não é? De tentar, de algum modo, apresentar as suas ideias e propostas para enriquecer o processo de construção de uma campanha eleitoral. No momento, nós estamos numa pré-campanha eleitoral. Mas eu diria que, principalmente, oferecer à população do Piauí uma alternativa. Porque hoje o que a gente vê é uma concentração muito grande em torno de argumentações e narrativas que são muito próprias do governo, que são muito próprias daqueles que estão no exercício do poder. E eu acredito que é preciso que a oposição ela também manifeste as suas ideias, manifeste as suas propostas para que a população possa analisar e escolher. Nós tivemos ao longo dos últimos anos, em eleições estaduais, o fato de que praticamente o governo concorreu sozinho, sem que permitisse inclusive a oposição de se manifestar, controlando basicamente todos os grupamentos partidários, todos os grupamentos políticos. Os políticos na Assembleia Legislativa, se você observar hoje, praticamente não existe mais a voz dissonante, o que, no meu ponto de vista, é uma agressão ao sistema democrático, porque principalmente o partido do governador fala muito sobre democracia, fala muito sobre os princípios, não é, de liberdade da população de escolha. Nós temos 4 fundamentais, você que também é advogado sabe muito bem disso. É a liberdade de imprensa e de expressão, que é onde a gente tem essa possibilidade de conversar, de tentar convencer. É a questão da alternância de poder. Uma eleição ela se faz principalmente com a possibilidade de você mudar o poder quando ele não está servindo, quando ele não está prestando serviço adequado ao povo. É a questão da eleição propriamente dita, né? O direito ao voto, né? Livre, que nós não temos há muitos anos. Hoje o que existe é uma situação de chantagem muito pesada em cima, sobremaneira, dos mais pobres. Aqueles que são contemplados com benefícios governamentais são a todo tempo instados e humilhados a dizer que se determinado partido não chegar ao poder, ou não voltar ao poder, ou não permanecer no poder, aqueles benefícios serão cortados, o que é uma grande mentira, porque o direito do povo ele não pode ser negado, o direito do povo é uma lei, e a lei, eu acho até que é um ponto pacífico na lei brasileira, você atribuir direitos e garantias às pessoas, principalmente aos mais necessitados. E o 4º ponto é a existência de um partido que está no governo, ou seja, um partido governando e um partido que vigia o governo, que é a oposição. Então a oposição ela precisa existir para garantir que a democracia ela seja real, porque se você não tem oposição, logicamente você não tem governo, e se não tem governo, o que você tem é uma ditadura. Mesma lógica que tem entre poderes, né, da questão da independência, embora com relação harmônica mais da autonomia, dentro de uma linha geral assim, de freios e contrapesos. Sim. Esse papel aqui da oposição que o Tony Rodrigues está destacando para a gente. Falou há pouco, Tony, que a oposição vem se mostrando também, até pela participação efetiva nas disputas eleitorais, fragilizada nos últimos anos. E lá atrás, e não faz tanto tempo assim, nós tínhamos aqui agremiações, siglas partidárias que disputavam ali voto a voto e se mantinham ao longo do tempo, claro, com mudanças de peças ali pontuais, mas só que você tinha ali grupos que eram declaradamente de um time e do outro time. E quando um estava ocupando ali o espaço de poder, o outro estava na oposição. Vou citar aqui, historicamente, mais recente, PMDB e PFL, por exemplo. Né? Sim. E o próprio Partido dos Trabalhadores. A oposição
foi deixando de ter essa força nos últimos 25 anos, especialmente. Você, embora filiado há pouco tempo ao PL, se apresenta para a população como uma pessoa que sempre esteve no lado oposicionista? Em relação ao atual governo? Em relação ao atual governo, sim, né? Ao Partido dos Trabalhadores e aos governos do PT, tanto aqui no estado do Piauí quanto em nível nacional. E talvez seja a única voz dissonante ao longo de todo o tempo. Claro que existem outros grupos, outras pessoas, outros jornalistas e até políticos, mas eu me mantive ao longo de todo o tempo. Há políticos que se apresentam como opositores, mas que até pouco tempo estiveram com o governo, participando de cargos, ajudando a construir essa situação que nós temos hoje. Qual é a situação que nós temos hoje? Hoje nós temos uma situação de partido único. A tentativa de impor ao piauiense a perspectiva de um único partido a exercer o poder de forma ad perpetuum, ou ad permanente, né? Quer dizer, não existe isso. Então você atenta diretamente contra a democracia utilizando o argumento da democracia. Mas o que nós vemos na perpetuidade, não é, de um partido único no poder, é o exemplo do que acontece em Cuba. Agora mesmo eles falam sobre bloqueio dos Estados Unidos, mas Cuba é um país hoje completamente fragilizado e vulnerabilizado pela ditadura de esquerda. Ali, cerca de 30% da população trabalha para sustentar 60%, 70% da população que vive em função dos programas sociais e que vive muito mal, por sinal, a gente... graças às redes sociais, conhece hoje muito bem a realidade de muitos países, sobretudo os que são controlados, não governados pela esquerda. O caso da Venezuela, até recentemente, né, com a questão do Nicolás Maduro. E o que se espera é que essa situação possa ensejar eleições verdadeiramente democráticas num curto espaço de tempo. Mas nós temos outros exemplos aqui na América Latina, como, por exemplo, a Nicarágua, onde ali, uma ditadura onde você não tem liberdade religiosa, onde você não tem liberdade de expressão, onde você não pode sequer falar o que pensa e jornalistas não têm autorização para atuar profissionalmente, a não ser aqueles que são ligados às agências governamentais. E até recentemente aqui no estado do Piauí nós vimos jornalistas perseguidos e demitidos dos seus empregos. Eu quero citar aqui textualmente o caso do jornalista Pedro Alcântara, que foi retirado do ar depois de entrevistar um candidato a prefeito e contestá-lo, que é perfeitamente normal. Quer dizer, o jornalismo, como diria o Milor Fernandes, ele é de oposição, fundamentalmente de oposição. O resto é armazém de secos e molhados, é a frase do Milor Fernandes. O George Orwell, que é um grande pensador, é autor daquele livro antológico 1984, ele também falava sobre isso, ou seja, o jornalismo ele tem obrigatoriamente que questionar, porque o questionamento verdadeiro ele provoca transformações verdadeiras. Então eu quero citar também o caso do Silas Freire, que foi retirado abruptamente do ar depois de apresentar questionamentos sérios e muito graves sobre a atuação do governo. Eu mesmo já vivi essa situação lamentável de ser retirado do ar, e muita gente é testemunha disso, depois de apresentar denúncias e questionamentos sobre ações do governo, sobre irregularidades do governo e até mesmo a corrupção que posteriormente foi comprovada em denúncias do Ministério Público do Estado, Federal e movimentações da própria Justiça, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Quantas vezes eu fui processado apenas por defender o povo do Piauí, apresentar notícias que são extremamente verdadeiras, não é? Mas que impactam sobre aquilo que o governo do Partido Único gostaria de manter debaixo do pano, de manter acobertado. Então, mais de 50 vezes, e você sabe que para um jornalista sofrer tantos processos termina impactando diretamente na sua relação com a própria sociedade, nas suas relações de emprego. É lamentável, mas o objetivo é esse, é inibir, descredibilizar e tentar, com isso, silenciar. O que é que eu fiz? Eu dei a volta por cima. Eu adquiri meios de sobrevivência legítima e continuei mantendo o meu posicionamento jornalístico e também político, que eu considero legítimo, acima de tudo, nas redes sociais, através dos canais Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tony Rodrigues, agora aqui, voltando aqui nossa conversa para questões ligadas à gestão. Pois não. O que há na gestão pública do Estado, né, na atual gestão de Rafael Fonteles, ou que já vem sendo praticado desde as gestões anteriores do Partido dos Trabalhadores, que você é contra e sinaliza propostas, e eu já queria que o senhor trouxesse aqui dentro de um plano geral quais são as principais em caso de eleição, vitória na eleição de 2026.
Bom, eu considero extremamente grave hoje o problema da falta de água nas cidades do estado do Piauí. Praticamente todas as cidades enfrentam problemas de falta de água. O abastecimento hoje é feito por carros-pipa, em Parnaíba, em Floriano, em Corrente, Luiz Correia, em praticamente todas as cidades, grandes, médias e pequenas. E isso agravou consideravelmente depois da privatização do sistema de águas. Eu sei que a GESPISA era ruim, e a gente não pode negar que havia uma precarização patrocinada pelo próprio governo, uma vez que a empresa estava sendo usada principalmente para questões eleitoreiras, não é? Para potencializar nomes do partido único do governo e, consequentemente, levá-los a eleições na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado e no próprio governo. Então a GESPISA estava ruim por culpa do próprio governo, porque quando o governo do PT entrou, a GESPISA estava saneada, e todos se lembram de que esse saneamento havia acontecido ainda na gestão do ex-governador Freitas Neto. Mas olha, a situação da falta de água é um problema muito sério e muito grave. Outro problema que eu vejo como muito sério e muito grave é a questão da sobrecarga de tributos. Eu considero hoje que nós temos uma carga tributária hoje de 22,5%. 2,5% é excessivo para um estado pobre como o estado do Piauí. Tanto é, a prova de que esse excesso existe é que nós tivemos ao longo dos últimos 4 ou 5 anos pelo menos 33 mil empresas, até 35 mil, que simplesmente fecharam suas portas, deixando de existir, ou foram embora do estado do Piauí buscando melhores condições em outros estados e até mesmo em outros países, porque em nível nacional a situação também de sobrecarga de tributos é muito grande. Agora mesmo, na última semana, nós tivemos cerca de 200 empresas que foram se instalar no Paraguai, porque o Brasil está cobrando muito imposto. Eu não entendo por que é que o PT cobra tanto imposto. Então a ideia que a gente tem em relação a isso é trazer essa questão dos tributos, né, de 22,5% para 17%, e aí vai uma proposta. Com isso, o nosso projeto prevê a criação de pelo menos 150 mil empregos. De que maneira? Essas empresas que deixaram de existir, quando você traz a carga de tributos para baixo, logicamente que elas terão condições de voltar a existir ou então de voltar a atuar no estado do Piauí. Mas isso também requer uma compensação, porque é perda de recursos, né? Então, qual seria a nossa compensação? Nós iríamos extinguir muitos dos órgãos e secretarias que hoje existem no estado do Piauí. Marcelo, o Piauí hoje tem quase 70 secretarias, coordenadorias e órgãos afins. Com que objetivo tantos órgãos? Você poderia funcionar plenamente com cerca de 15 secretarias e outros órgãos, porque muitos desses órgãos são utilizados para falsear licitações. E eu estou dizendo isso ancorado em provas, já trouxe muitas delas nos nossos canais. Licitação, por exemplo, vou citar um caso que eu considero uma verdadeira aberração e acho que o Ministério Público deveria entrar nisso. Está aí o caso da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas. Teoricamente, qual seria o papel dessa coordenadoria? Teoricamente, seria enfrentar as drogas, combater a questão das drogas, e a gente vê que cada vez mais essa situação ela se agrava no estado do Piauí, como também acontece em outros estados. Mas eu não estou disputando pelo governo de São Paulo e nem pelo governo de Santa Catarina, muito menos do Ceará ou do Paraná. Estou disputando a pré-candidatura a governador do Piauí, portanto eu tenho que pensar aqui no estado do Piauí. O que é que faz a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas? Licitação para a construção de pista de Cooper, 2 milhões de reais. Construção de entorno de um açude, mais 3 milhões de reais. A construção, por exemplo, de uma estrada vicinal, em torno de 1,5 milhão, 1.800.000 reais, tudo lá publicado nas páginas do Tribunal de Contas do Estado, não é? Onde você tem tanto as licitações abertas quanto os contratos que são possíveis, aqueles que não estão sob sigilo. Então eu pergunto a você, esse é o papel da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas? Secretaria do Trabalho, que foi recentemente criada para abrigar o ex-presidente da GESPISA, cuja maior ação foi exatamente falir a empresa. O que é que faz a Secretaria do Trabalho? Licitação para a construção de calçamentos nas bases eleitorais, onde esse senhor é votado como pré-candidato a deputado federal. Então isso precisa ser combatido. Então eu acho que precisa haver um grande movimento de combate à corrupção no governo para que, economizando esses recursos, a gente possa melhorar o sistema educacional que hoje é precarizado pela atuação do próprio governo. Se a gente vai para os cartazes, para a propaganda, a gente observa que há ali uma revolução, mas quando a gente vai para a vida real, para a prática, vou citar um exemplo claro. Tem uma escola aqui estadual no bairro Vermelha que está fechada há pelo menos 2 anos, com a perspectiva de reforma que nunca acontece.
e o custo elevadíssimo previsto para essa reforma e, consequentemente, os gastos feitos sem que nada aconteça para melhorar de fato. A precarização dos sistemas, por exemplo, de internet, de informática dentro das escolas. Quando você implanta um sistema de educação integral, logicamente tem que se oferecer toda a estrutura para que os alunos possam prosperar dentro desse sistema. O governo não faz isso. Os recursos seriam melhor aplicados na área de saúde. No momento em que você tira o dinheiro da corrupção, e eu te cito mais outro exemplo, nós temos 3 ou 4 empreiteiras que são as grandes vencedoras de contratos e de licitações, tudo indicando que sejam direcionados para beneficiar grupos específicos de atuação ali no entorno do governador. É sogro do governador, é o amigo mais próximo do governador, são irmãos do senador da República, do MDB, que é mais petista do que os próprios petistas. Então, 3 ou 4 empresas ganham as licitações no estado do Piauí. É uma coisa que sai muito caro para o povo, empobrece o povo. E aí eu pergunto, como é que a população do Piauí pode se libertar no momento em que esse modelo de gestão for combatido de maneira efetiva por alguém que seja independente, que não tenha nenhum vínculo com nenhum desses grupos, para que esse dinheiro possa ser melhor aplicado, por exemplo, na reestruturação dos hospitais. O que é que o governo fez? O governo entregou os hospitais para sistemas de organizações de saúde, organizações sociais de saúde. É uma privatização branca, porque eles investem naquilo que interessa para eles, mas pagam mal aos médicos, pagam mal aos enfermeiros, aos técnicos, auxiliares de enfermagem, maqueiros, prestadores de serviços gerais. O sistema de saúde está totalmente combalido, tão combalido, que hoje, se você chegar no interior do estado e for para um sistema de regulação, em Oeiras, por exemplo, quanto tempo uma pessoa leva para sair de Oeiras, quebrou um braço, saindo de Oeiras para Teresina? No mínimo 2 semanas, com o braço quebrado, 8 dias. Aqui em Teresina, para sair de um bairro da periferia para ir para o HUT, pelo menos, eu estou falando aqui objetivamente com casos concretos que eu conheço e das pessoas com quem eu convivo. Porque, ao contrário do governador, nós temos vínculo humano. Nós conversamos verdadeiramente com as pessoas, nós nos relacionamos verdadeiramente com as pessoas e não nos encastelamos em copas. 3, 4 dias para você sair de qualquer bairro da periferia de Teresina com braço ou perna quebrado para fazer esse sistema de regulação funcionar e lhe levar até o HUT. E aí Deus sabe quanto tempo mais se passa para que você seja atendido. Os hospitais de referência no estado do Piauí, por exemplo, você tem a urgência do HUT, que é bancado fundamentalmente pela prefeitura. O estado não entra mais com nada, ele tirou toda a responsabilidade de si próprio. Tinha o HGV, que era um pronto-socorro histórico do Piauí, eles fecharam, fizeram ali um sistema de alta complexidade. Então eu acho que resgatar esse sistema para ajudar na questão do atendimento de urgência e emergência, atuar lá na base, onde você tem essa regulação precária, para garantir que as comunidades mais distantes, mais recônditas, tenham médicos morando, tenham enfermeiros morando, vivendo naquelas comunidades. E para isso a gente pretende trabalhar também a questão do médico de Estado. O que é o médico de Estado? É aquele médico que, concursado pelo governo do Estado, ele vai atuar diretamente naquela comunidade. Ali ele vive, ali ele labuta com a população, conhece de perto todos os problemas, porque ele está convivendo, né? É como se fosse um médico de família, não é? Logicamente que respeitadas as devidas proporções. Mas eu acho que esse também é um outro grande problema que precisa ser enfrentado com a maior urgência. A gente abriu mais espaço agora nesse momento da conversa para o pré-candidato falar um pouco mais de propostas. São temas centrais, mas claro que a gente vai ter muitas outras oportunidades para discutir temas ligados à gestão, propostas mesmo. Mas voltando aqui à questão do jogo político, pré-candidato Tony Rodrigues, o senhor faz parte de um partido que formou a maior bancada no Congresso nas últimas eleições. E, consequentemente, o senhor vai ter muito espaço na mídia convencional, né, nos canais de TV e de rádio, para expor suas propostas, suas ideias, para poder fazer campanha de forma aberta. O senhor tem uma atuação também nas redes sociais, com muita força. Há pouco o senhor citou aqui a questão lá da Assembleia Legislativa, que ao longo do tempo foi ficando ali, na sua grande composição, com pessoas, com políticos da situação. Como é que o senhor articula e o seu partido atua para formar um time, uma chapa competitiva, para poder correr o Estado, né, e ter essa capilaridade para conseguir fortalecer esse movimento da sua pré-candidatura em busca da eleição e também com um time para dar suporte, para dar retaguarda? Marcelo, diz um ditado muito antigo que eleição a gente sabe como começa, mas não sabe como termina e nem qual a proporção que isso pode ganhar.
O que eu posso lhe Tem dizer... aliados, tem partidos ali alinhados ali próximo para a composição de chapa já em vista? Não, uma perspectiva sim, mas no primeiro momento, que é o momento da pré-campanha, nós estamos visitando as bases em todo o estado do Piauí. Já visitamos inúmeros municípios e, por incrível que pareça, apesar do PL ter sido até pouco tempo uma espécie de puxadinho do Palácio de Karnak, né, porque ele funcionava antes como um puxadinho do Palácio de Karnak, é preciso a gente reconhecer. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve em torno de 23,7, 26,3 em 2018 e 23,7 em 2022. No Piauí. Né? No Piauí. E a grande verdade é que nesse período, até o ano de 2022, o PL ele existia ali no entorno do Palácio de Karnak. O que acontece é quando o Tiago Junqueira, que é agropecuarista, o nosso pré-candidato a senador, é um cidadão de uma grande visão, não apenas empresarial, mas acima de tudo política, quando ele assume o partido, quando ele assume o Partido Liberal, evidentemente que o partido ganha uma identidade própria de direita, porque nós somos um partido de direita. Isso significa dizer que nós temos as mesmas preocupações sociais das pessoas sensíveis, das pessoas que têm responsabilidade e preocupação com o fator humano, só que com um detalhe importante, que a gente tem responsabilidade fiscal, que a gente tem responsabilidade naquilo que a gente vai dialogar e prometer para as pessoas. Porque também não adianta a gente dizer que vai fazer revolução, fazer o céu, enganar, fazer propaganda enganosa, porque isso não vai acontecer. Eu acho apenas o seguinte, que chegar à população é uma coisa que, consequentemente, vai nos trazer um ganho muito grande, porque as pessoas vão poder conhecer a nossa proposta, vão poder conhecer o nosso desempenho, a nossa preocupação real, muito mais daquilo que apregoa os elementos que hoje estão orbitando ali em torno do governador. O que eles sabem, por exemplo, a meu respeito, questionar o meu problema físico, que não tem absolutamente nada a ver com a campanha. A pessoa dizer, olha, mas o Tony Rodrigues é uma pessoa que não pode nem caminhar. Me diga, eu posso caminhar. E outra coisa, isso não quer dizer absolutamente nada dentro do processo do debate político. O que vai levar em consideração o debate político é aquilo que eu penso, é aquilo que eu tenho de ideia, aquilo que eu tenho de projeção, o que eu conheço do estado do Piauí. Você, como jornalista, que você sabe que nós jornalistas somos pessoas muito sensíveis aos problemas humanos, não é? Então isso é que tem que ser levado em consideração. Sobre o negócio de deficiência física, isso aí nunca teve na mesa de discussão, porque eu nunca me prevaleci disso para absolutamente nada. Nem quando eu era estudante secundarista eu usava para entrar nos ônibus, nem para ficar em cadeira da frente. Não, nunca usei. Então não vou usar agora também para sensibilizar ninguém, porque não faz parte da minha história nem da minha trajetória. Sei, por exemplo, que o Franklin Delano Roosevelt foi o maior presidente da história do mundo nos Estados Unidos e governou os Estados Unidos por quase 2 décadas, ganhou a Segunda Guerra Mundial numa cadeira de rodas. Não é? Sei também que o John Fitzgerald Kennedy sofreu um ferimento de guerra, que ficou deficiente ainda na Guerra da Coreia e que foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos da América. Então isso não é problema para ninguém, não é? Se as pessoas não têm o que dizer ou não têm o que atacar, não vão conseguir, evidentemente, me diminuir através desse tipo de questionamento ou desse tipo de ataque. Pré-candidato pelo PL ao governo do estado, Tony Rodrigues, para a gente finalizar, Flávio Bolsonaro é um pré-candidato que vai ter essa pré-candidatura convertida em candidatura e efetivamente deve ser o candidato do partido para disputar a presidência? Bom, o que eu tenho visto, né, nas movimentações do Senado Nacional, que nós temos conversado também com as lideranças nacionais do PL e da direita, é de que é uma candidatura para valer. Ela foi colocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, através de diálogo com o próprio, depois foi feita uma carta pelo Bolsonaro e apresentada à nação, e o Flávio ele já se mostra um candidato altamente competitivo. As primeiras pesquisas, as primeiras demarches políticas mostram que ele está ganhando espaço em alguns institutos, já o mostram como líder, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas a grande maioria das pesquisas mostra que no primeiro turno o suposto presidente Lula pode até ser vitorioso, agora no segundo turno Flávio Bolsonaro, em todas as pesquisas até hoje, ele tem se mostrado como vitorioso, pelo menos nas apurações que são colocadas. O importante é observar o seguinte, que apesar do que se diz, tanto o PL quanto a direita têm trabalhado muito pelo Brasil. A gente observa o governo do estado de São Paulo, a gente observa os governos de Santa Catarina, do Paraná, a gente observa o governo de Minas Gerais e o próprio governo da República, quando o Bolsonaro era presidente, a quantidade de ações que foram realizadas até mesmo aqui no Piauí. Outro dia eu estava dando uma entrevista, o que foi que o seu presidente fez pelo Piauí? Eu digo, primeiro de tudo, na questão social, ele instituiu o 13º do Bolsa Família. Segundo, ele elevou o benefício do Bolsa Família de R$190 para R$600. Terceiro,
ele fez obras físicas e estruturantes que mudaram a história de muitas regiões aqui do estado do Piauí. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro de tudo, a BR-135, que era chamada de rodovia da morte, porque toda semana você tinha um acidente fatal na rodovia BR-135. Depois que foi duplicada, melhorada, foram construídos aquelas laterais ali, os acostamentos, nunca mais houve, porque ela tinha um desnível gigantesco de quase 2 palmos de altura. Então, se o camarada caísse aqui para o acostamento, já era morte certa. Então, evidentemente que foi uma grande obra marcante que marcou a história daquela região. A outra BR, a 235, que sai de Caracol e vai até Santa Filomena, em seguida constrói uma ponte que leva ao Alto Parnaíba e que acabou com a exploração secular das balsas e barcas que levavam caminhões de soja para o outro lado do rio. É uma obra impactante. Aqui em Teresina, nós tivemos também obras impactantes, como a 99,6% de conclusão do rebaixamento ali da Avenida João 23, não é? Daquela que chamam viaduto ali da João 23. Nós tivemos também mais de 90% de obra construída e realizada, faltando apenas ali aquelas partes laterais que eles chamam de obras de arte, não é? Que são aqueles gradeados laterais de concreto, que é ali do viaduto do Peixe, que também é uma obra estruturante fantástica realizada pelo governo Bolsonaro. E uma quantidade de outras obras, como, por exemplo, a melhoria da BR-243 entre Teresina e Luiz Correia ao longo dos... E tudo isso ele fez em meio a uma pandemia. Vou te dar um outro exemplo de obra importante, tá? A ponte de Santa Filomena. Pois é, Santa Filomena, Alto Parnaíba, ali saindo de Caracol. Mas uma obra importante também, a duplicação da BR-316, foram 32 quilômetros entre Teresina e Demerval Lobão em apenas 1 ano e meio. Enquanto os governos do PT levam 10 anos para fazer uma duplicação de 9 quilômetros da entrada de Teresina, da entrega sem concluir. Então eu acho que a direita tem muito a mostrar em toda e qualquer região do país. Eu acredito que a candidatura do senador Flávio à presidência da República é extremamente competitiva. Jornalista Tony Rodrigues. Jornalista Pedro Rodrigues, obrigado por ter vindo. Jornalista Pedro Rodrigues. Eu estou aqui frente a frente com o Pedro, que é jornalista e advogado. É, sim. Foi seu aluno. Foi meu aluno, mas é verdade. Supera o mestre. E aqui ao lado do Tony Rodrigues, jornalista, radialista, nascido em Piripiri, entre as radicado em Altos, mas cresceu 3 meses. Né? 3 meses. Fui para lá com 3 meses. Cresceu lá e se criou na cidade de Altos, foi vereador na cidade de Altos, hoje filiado ao PL. Pré-candidato ao governo do Piauí. Foi um prazer recebê-lo aqui. É um momento que a gente se antecipa e vai conversando com os pré-candidatos e temos tradicionalmente espaços do período de campanha propriamente dita, já aí para debater mais proposta, mais ideias, né, e discutir o Piauí. Nós teremos esses momentos aqui. O senhor certamente será convidado para participar desse momento. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ter vindo. Quero agradecer a você e a toda a equipe e, logicamente, a Clube News, e também dizer que tenho uma grande admiração por você, desde bem jovem, não é? Sua disposição em ser um comunicador. Eu lembro que ainda na Rádio Nativa FM, o primeiro programa do Marcelo, se o espírito não me engana, foi 4 de fevereiro de 1998, era um sábado, e eu fiquei assistindo no restaurante juntamente com nossos amigos da sua família, e daquele primeiro momento ele já se revelou um grande comunicador. E eu sou um admirador seu, sem dúvida. Nunca mais que largar o microfone, né? E nem deve. Um abraço, Tony Rodrigues. Obrigado. Valeu, meu querido. Obrigado, gente. Vou ficando Obrigado por aqui. A você.